Bem-vindos de volta ao Middle East Now. Eu sou sua apresentadora, Bianca Zanini. As rotas comerciais globais estão se tornando cada vez mais ferramentas de pressão política, com gargalos estratégicos como o Estreito de Hormuz, expondo o quão vulnerável é a economia mundial. Isso está renovando a atenção sobre o IMEC, um corredor comercial proposto que conecta a Índia à Europa através do Oriente Médio, com Israel como um possível portal para o Mediterrâneo. Mas com a Arábia Saudita agora fortalecendo os laços com a Turquia e o Paquistão, quão realista é essa visão? Ou quão forte ela é? E como fica o papel de Israel nisso tudo? Agora, para falar mais sobre isso, está conosco Frank Malou, presidente da I24 News. Mas hoje à noite, ele não está aqui nessa função, e sim como embaixador da Next Bay, uma aliança que promove o desenvolvimento da Baía de Haifa, que defende que Israel e Haifa devem se tornar o centro mediterrâneo do IMEC. Muito obrigada por estar conosco, Bianca. Frank. Primeiro, rapidamente, o que é o IMEC e por que a interrupção no Estreito de Hormuz tornou isso ainda mais urgente? Então, o IMEC foi estabelecido, votado e acordado em 23 de setembro. Foi uma ideia do primeiro-ministro indiano Modi para construir um corredor entre a Índia, o Oriente Médio e a Europa. IMEC, corredor Índia, Oriente Médio e Europa. Quando foi aprovado, foi em 23 de setembro, exatamente um mês antes do 7 de outubro. E era uma esperança. Todo mundo falava sobre isso como uma esperança. Lembro que o primeiro-ministro de Israel, durante seu discurso de Rosh Hashanah, diante do cidadão de Israel, estava mostrando o mapa. E ele disse, esta é a nova estrada, este é o futuro do Oriente Médio. E depois que o 7 de outubro aconteceu, e ainda mais a guerra contra o Irã aconteceu, e agora vemos que é o IMEC que foi assinado pela União Europeia, pelos sauditas, pela França, pela Itália, pela Alemanha. Não é mais uma esperança. É uma necessidade, é uma alternativa. Porque, como você disse, o comércio está se tornando uma arma. E a situação no Estreito de Hormuz é uma catástrofe. Há mais de 100 dias. 1/5 do petróleo do mundo está retido. E a situação não é mais aceitável para o mundo. Então, falar sobre o IMEC hoje, falar sobre uma alternativa e ver como Israel e a região ao norte de Israel, e especificamente o porto de Haifa, pode ser a porta de entrada para essa nova esperança como alternativa, é uma necessidade para nós. Agora, você mencionou a Arábia Saudita. Ela é central para o corredor IMEC. Mas agora acabou de assinar um pacto com a Turquia e o Paquistão, dois países que frequentemente, na maioria das vezes, em contraste direto com Israel e os interesses de Israel e também os interesses da Índia. E como isso ameaça ou potencialmente complica o papel e o potencial do IMEC? Primeiro, como diplomata, eu sempre recomendaria nunca reagir de forma exagerada. E quero apenas lembrar que a Arábia Saudita não faz parte dos acordos de Abraão. Estou lendo que isso está prejudicando os acordos de Abraão, essa nova aliança. Mas os acordos de Abraão são uma estrutura para negócios. É isso que impulsiona o desenvolvimento de negócios na região. Essa é a ideia por trás da paz em troca de prosperidade. A aliança da qual você está falando é uma aliança de segurança. E isso é totalmente normal agora, diante da ameaça do Irã na região, que as potências da região vão reagir e decidir que tipo de aliança querem construir. Acho que é muito cedo para ter uma ideia sobre o que está por trás ou sobre o que vai acontecer. O que eu estou dizendo sobre o IMEC, se for uma competição, é bom, eu gosto de competição. Primeiro, isso vai acordar os israelenses. E para fazê-los entender, eles precisam colocar na mesa quais são os seus valores agregados. Então você está dizendo que isso vai acordar os israelenses. Por quê? Porque Israel é o parceiro ideal para esse projeto. Antes de mais nada, você precisa mostrar o que pode oferecer. E quando você está falando sobre competição, você precisa ver quais são os caminhos. E é muito difícil, quando você está vindo da Índia, passar pela Síria, ou ir para o Líbano, ou passar pelo Iraque, com a instabilidade que conhecemos lá. Israel pode oferecer estabilidade. Israel pode oferecer segurança.
Israel pode oferecer ainda mais tecnologia. Na região de Next Bay, das 53 cidades no norte de Israel, 27 são cidades árabes. E o que é incrível, o VNA dos Acordos de Abraão é mostrar a convivência. Aqui no norte de Israel, você tem o laboratório da convivência. E você pode mostrar que nesta região isso já existe. E quando você oferece ao mundo esse tipo de convivência, esse tipo de estabilidade, esse tipo de segurança e a tecnologia de ponta. Lembro que a NVIDIA está vindo construir uma enorme sede no norte de Israel. Você é mais competitivo do que outros países que querem criar suas próprias rotas. Então, a Baía de Haifa, o porto de Haifa, é o portal para ir até Trieste, até Marsella, para oferecer à Europa a oportunidade de ter uma rota mais segura, especialmente agora, de acordo com a situação no Estreito de Hormuz. Então, você está falando aqui sobre os motivos pelos quais Israel e Haifa se destacam e o que podem oferecer. Você é embaixadora da Aliança da Baía de Haifa, essa Next Bay, a Aliança dos 53. Conte-nos mais sobre o próprio projeto. O projeto é incrível. É para construir um corredor e uma visão. Você sabe, quando se é israelense, falar com uma só voz já é um desafio. E o fato de isso já estar acontecendo com essas 53 cidades é incrível. E, novamente, a mensagem que estamos enviando ao mundo é que nesta região estamos prontos para receber não só o transporte. Quando falamos sobre IMEC, estamos falando de 3 tipos de corredores: transporte, comunicação e dados. E energia. E isso também é muito importante. Quando falei antes, segurança, estabilidade, tecnologia. Quando você está falando sobre energia, quando está falando sobre dados e comunicação, e quando está falando sobre transporte, não é difícil perceber que a melhor rota de passagem é por Haifa. Certamente muito interessante. Muito obrigada, Frank. Obrigado, por vir Bianca. e se juntar a nós. Obrigado.